Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes, mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Microsoft Copilot. Você já teve dúvidas o que é Copilot? Você já deve ter visto aí vários Copilots trabalhando, mas não sabe o que é exatamente, né? A gente vê Microsoft Copilot 365, a gente vê Copilot Studio, o que é cada um, o que cada um faz. Então, se você alguma vez já teve essa dúvida, hoje eu vou explicar aqui bem detalhadamente o que é cada um, o que cada um faz, e você vai sair desse vídeo aqui bem orientado sobre como utilizar o Copilot, né? O que cada um na verdade consegue fazer, e você vai poder de certa forma aproveitar basicamente o que cada um pode fazer, né? Tem as possibilidades aí. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição. Se você puder deixar o like aqui nesse vídeo, vai me ajudar também, fazer com que o YouTube reconheça que esse vídeo é relevante, tá? Então, se puder dar essa ajuda aí, fica à vontade. E também, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Pessoal, nós temos esse artigo aqui, que já foi escrito há um tempinho, né? Foi escrito em janeiro. E a gente tem aqui algumas diferenças, né? Basicamente falando aqui de Microsoft 365 Copilot Chat e Microsoft 365 Copilot. Pessoal, hoje nós temos três tipos de Copilot, vamos dizer. Na verdade tem mais, né? Mas hoje tem três principais aí que vamos dizer que são os mais comuns. E eu trouxe aqui na telinha, nesse sisteminha aqui onde a gente pode fazer alguns desenhos, para a gente entender melhor, tá bom? Pessoal, hoje o Copilot, tá? Vou até colocar aqui para nós. Copilot é uma família de produtos. Nós temos, pessoal, aqui o Microsoft Copilot Chat. Nós temos, pessoal, o Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot, né, que a gente chama. Vou deixar aqui separadinho. Nós temos também, pessoal, o Copilot Studio, vocês devem conhecer, né? Copilot Studio. E nós temos outros aqui, tá, pessoal? Não vem ao caso aqui, porque esses aqui são os mais comuns, tá? Mas, por exemplo, a gente tem, eu vou colocar até os nomes deles aqui, pra gente ter um entendimento também. Nós temos outros tipos de Copilot, por exemplo, Copilot for Service, Copilot Sales. Geralmente esses aqui estão mais focados lá para o pessoal que usa Dynamics, né? Não é tão comum assim. Eu vou colocar aqui só para vocês captarem essa ideia de que Copilot é uma família de produtos. Então eu vou colocar aqui também Copilot for Sales. Beleza. Bom, aqui, pessoal, eu vou focar nesses três aqui porque são os mais comuns, tá? Hoje, pessoal, basicamente todo mundo que tem uma licença business da Microsoft, todo mundo que trabalha numa empresa e tem a sua conta organizacional da Microsoft, já vai ter acesso a esse chat aqui do Copilot, tá? Esse chat aqui do Copilot, pessoal, é como se fosse um chat GPT corporativo, tá? É um chat de IA corporativo que se chama Copilot, que é a IA da Microsoft, e esse chat fica disponível ali para nós. Legal? Principais diferenças desse chat para outros chats que nós encontramos aí no dia a dia, né? Ele tem uma parte de proteção de dados empresariais que outras ferramentas não têm, tá? Então, a Microsoft, por se comprometer muito com essa parte de privacidade dos dados, ela tem essa segurança, né? Os dados que são submetidos aqui não são utilizados para retreinar as LLMs, tá? Os modelos de inteligência artificial. Mas basicamente esse chat aqui, ele é voltado para conteúdos que estão na web, tá? Então vou ter que colocar aqui web/conteúdos públicos, tá? O que eu consigo fazer aqui? Basicamente isso, acessar o chat e fazer com que eu faça pesquisas ali. O Copilot vai na internet, vai em busca desses conteúdos e eu consigo buscar ali alguns conteúdos públicos que estão na internet. A IA do Copilot vai organizar esse conteúdo para mim e trazer para mim de forma mais amigável, tá bom? Legal. Então, só para mostrar
um exemplo para vocês. Pessoal, eu acabei de fazer o login aqui em uma conta em que eu não tenho nenhuma licença de Microsoft 365 Copilot atribuído. Eu só tenho uma conta basic, tá? Uma conta simples de Microsoft 365, tá? E aqui, né, eu entrei nesse site aqui, m365.cloud.microsoft, e eu tenho aqui disponível para que eu utilize o Copilot Chat, tá? É o Copilot voltado para o cenário web, tá bom? Onde eu consulto, é como se fosse um buscador aqui, mas ele pega esses dados e traz para mim mais de forma organizada, tá bom? Legal. Quando eu falo, pessoal, de Microsoft 365 Copilot, agora o jogo muda um pouco. Eu tenho uma licença adicional, além da minha licença Business da Microsoft, eu tenho uma licença adicional adicionada a essa licença aqui, que me dá alguns recursos bem avançados. Alguns desses recursos são: o Copilot vai começar a aparecer nos principais aplicativos que eu utilizo no meu dia a dia de Microsoft 365. Por exemplo, Teams, Outlook, Excel, PowerPoint, Word e alguns outros aplicativos também que estão dentro do pacote Microsoft 365, tá bom? Então aqui, ó, vou até colocar uma caixinha aqui. Nós temos aqui o Copilot dentro dos apps do M365. Legal? O que a gente tem também? Além daquele chat que eu acabei de mostrar aqui para você, na versão web, nós temos um chat disponível para quem tem essa licença aqui, vai conseguir acessar um chat otimizado para a versão de trabalho, tá? Então, vai ter o chat do Copilot para a versão de trabalho. Legal? O que é isso aqui? Eu vou mostrar uma conta aqui que eu tenho acesso a essa parte de trabalho. Olha só. Tá vendo aqui, pessoal? Na outra tela aqui, na outra conta que eu estava logado, notem que eu não tenho nada aqui na parte superior, porque eu simplesmente tenho acesso a esse chat do Copilot otimizado para a versão web, tá bom? Agora, quando eu tenho uma conta em que eu estou logado, que eu tenho a licença do Microsoft 365 Copilot, além da versão web, eu tenho a versão trabalho, tá bom? O que essa versão trabalho ela me entrega? Tá? Ela me entrega a oportunidade de referenciar os meus conteúdos aqui dentro, tá bom? Então, se eu clicar aqui em adicionar conteúdo, vocês vão ver que eu tenho acesso a arquivos, eu tenho acesso a pessoas, eu tenho acesso a um monte de coisas, tá? Que na versão web eu não tenho. Então, tudo que está ali dentro dos meus e-mails do Outlook, tudo que está ali dentro das minhas pastas do OneDrive, pastas do SharePoint, que estão nas minhas reuniões do Teams, chats do Teams, eu consigo trazer para esse chat de trabalho como um contexto maior, tá? Para que eu faça um prompt bem elaborado e retorne uma resposta mais direcionada. Exemplo do que eu posso fazer, tá? Num chat como esse. Vamos supor que eu recebi um e-mail gigantesco lá de, sei lá, de algum fornecedor, de alguma pessoa do meu time, e eu preciso resumir aquele e-mail rapidamente. Eu posso referenciar esse e-mail no meu prompt e falar para o próprio chat aqui do Copilot voltado para a versão trabalho, fazer o seguinte para mim: Copilot, resuma para mim esse e-mail com uma linguagem simples, né, para que eu fique rapidamente atualizado. Então, essa aqui é a versão do chat do Microsoft 365 Copilot voltado para a versão trabalho, tá bom? Muito legal isso aqui. Então, para quem tem a licença aqui do Microsoft 365 Copilot, consegue encontrar o Copilot no Teams. Coisas legais que a gente consegue fazer com o Copilot no Teams. Eu consigo recapitular uma reunião, né? A reunião está acontecendo e eu pergunto para o meu chat de IA, que é o Copilot, por exemplo, o que está acontecendo na reunião, o que cada pessoa falou, né? E ele vai me retornar. E aí, pessoal, para cada aplicativo que a gente tem aqui desse pacote, né? O Copilot vai nos ajudar a concluir as atividades que esse aplicativo foi feito. Então, por exemplo, o PowerPoint, ele é um aplicativo que foi criado aí para que a gente criasse apresentações. Então, o Copilot nos ajuda justamente nisso, a criar apresentações, né? No Word são textos, no Outlook são e-mails, no Excel planilhas. Então, no foco de cada aplicativo, a gente vai ter aí o Copilot nos ajudando a concluir essas tarefas. Legal? Pessoal, uma coisa muito interessante também na versão aqui do Microsoft 365 Copilot é que nós conseguimos criar agentes de IA, tá bom?
Pessoal, esses agentes, eles são agentes que não são tão avançados, tá? Mas a gente já consegue ali prover uma descrição para que ele nos responda de certa maneira. A gente já consegue adicionar fontes de dados, tá? Por exemplo, a gente consegue adicionar pastas do SharePoint ou um arquivo em específico para que ele se baseie naquilo, tá? E responda a gente, tá bom? Então, é mais uma possibilidade que nós temos aqui com o Microsoft 365 Copilot, tá bom? Nós também conseguimos criar agentes, pessoal, nesse contexto aqui, quando nós não temos licença nenhuma. Só que as fontes de dados, né, as fontes de conteúdo que nós conseguimos adicionar dentro desse contexto aqui, que eu estou mostrando para vocês, é somente sites públicos da web. Basicamente o que o Copilot Chat já tem acesso, tá bom? Perfeito. Pessoal, e nós temos aqui também, né? Vou trazer aqui no nosso desenho. Então, vou até complementar aqui, né? Que eu consigo criar agentes baseados em dados do SharePoint, por exemplo. Beleza. E eu vou colocar aqui, ó, só para que a gente fique mapeado também. O que nós conseguimos também criar agentes, só que as bases de conhecimento que a gente pode colocar aqui, agentes baseados em sites públicos da web. Vão até dois caminhos, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Se eu colocar assim, meusite.com/caminho 1/caminho 2, tá? Ele vai até ali. Se eu tiver um /caminho 3, o Copilot já não aceita mais. Perfeito? Legal. Pessoal, e o que o Copilot Studio faz, né? Pessoal, o Copilot Studio, né? Para quem já trabalhava um pouco aí com a Power Platform, né? Lembra que o Copilot Studio lá atrás, né? Algum tempo atrás se chamava Power Virtual Agents, tá? Era a solução low-code da Microsoft focada em construir chatbots, tá? O que a Microsoft fez? Pegou esse produto, remodelou ele e chamou ele de Copilot Studio. Agora ele é uma ferramenta, uma plataforma de construção de agentes IA, tá bom? E ali a gente consegue criar especificamente agentes, tá? Posso utilizar a IA ali ou não. Hoje, eu acho muito pouco provável um agente ali ser criado sem inteligência artificial, não faz muito sentido, né? Mas tem sim a possibilidade de criar sem IA, caso você quiser, tá? E é essa cara aqui, ó, deixa eu mostrar a tela do Copilot Studio, tá? Eu tenho aqui esse Copilot Studio que mostra aqui para mim os meus agentes, tá? Então, não vou entrar muito em detalhes aqui das telas e tudo mais, mas essa aqui é a telinha do Copilot Studio, tá? E, bom, aqui eu consigo criar agentes onde eu tenho um pouco mais de flexibilidade de criar, por exemplo, aqui eu tenho um pouco mais de facilidade de criar os meus agentes para incluir, por exemplo, bases de conhecimento, eu consigo incluir mais bases de conhecimento, eu consigo me conectar a sistemas que saem um pouco desse contexto de SharePoint. Se eu quiser fazer aqui a conexão a uma API que eu tenha de algum outro sistema para trazer dados para o meu chat, né, para trazer dados aqui para o meu agente e para que ele responda ao usuário, eu posso fazer isso, tá? Além de que dentro do Copilot Studio eu consigo criar agentes que se conectam facilmente a fluxos do Power Automate. Então, se eu quiser dar a habilidade ali para o meu agente de, por exemplo, fazer algum tipo de ação, eu dou um comando, ele entende aquilo como uma ação que ele tem que iniciar e ele vai lá e dispara um fluxo do Power Automate. Essa conexão aqui ela é muito fluida, muito nativa, então é uma ferramenta que nos permite isso. Então, muitas das coisas que eu não consigo fazer lá no Microsoft 365 Copilot, em termos de agentes, eu consigo fazer aqui dentro do Copilot Studio, tá bom? Então, só para complementar o nosso desenho aqui, deixa eu voltar aqui na nossa página, tá? Aqui nós temos uma plataforma específica para criação de agentes IA. Aqui nós temos facilidade de conexões com outras bases de dados, como APIs, né? E nós podemos aqui também, pessoal, ter nossas conexões
conexão com Power Automate, que nos ajuda demais, né? Então, conexão com Power Automate aí, a gente muda um pouco o jogo, né? Legal. E aí, pessoal, só um outro ponto aqui que eu também vou colocar na caixinha, tá? O Copilot Studio, ele tem uma licença própria dele. Então, a licença própria do Copilot Studio. E é uma licença por tenant, tá, pessoal? Diferente desse licenciamento aqui do Microsoft 365 Copilot, que é por pessoa, tá? Até tem um tipo de licenciamento lá que a Microsoft lançou recentemente, que é a utilização, né, por uso desse chat aqui, mas o mais comum hoje que a gente tem é que cada pessoa tenha uma licença de Copilot, tá? E aqui, né, quando a gente fala de Copilot Studio, nós também temos essa licença por uso, mas a empresa, a organização, ela é licenciada como um todo, vamos dizer que por tenant, né, por toda a organização, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que é por organização. Beleza? Pessoal, então aqui, ó, agora a gente tem claro o que cada Copilot aqui, principalmente os 3 principais, eles fazem, né? Temos o Copilot Chat, né, que basicamente se baseia em dados da web para nos responder. Temos o Microsoft 365 Copilot, que trabalha muito perto ali das nossas ferramentas do Microsoft 365. E nós temos, só para complementar essa parte aqui, e se baseia nos nossos itens de trabalho de forma muito fácil de ser referenciada nos prompts. E nós temos aqui o Copilot Studio, que é a nossa plataforma de criação de agentes IA com aquela facilidade low code que a Microsoft entrega para nós. Legal? Consegui te ajudar com esse vídeo? Se sim, por favor, deixa aqui o seu like. Se você ainda não for inscrito, deixa aqui a sua inscrição, tá? Nos ajude a continuar crescendo aqui no YouTube, a alcançar o público que tem interesse nesse tipo de assunto aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais.